Boa tarde, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai para a aula número 3 do nosso curso, do nosso mini curso de Laravel. Então a gente vai seguir no nosso cadastro de categorias. A gente vai fazer toda a parte de salvar os registros no banco de dados e também a parte de excluir os registros. Então vamos começar abrindo o nosso projetinho aqui no Visual Studio Code. A ideia que eu estou utilizando para passar esse curso para vocês. Eu vou só fechar um pouco de arquivo aqui, eu tenho bastante coisa aberta no meu projeto. Vou manter só o arquivo de rotas, que é nele que a gente vai mexer nesse exato momento. Para começar o nosso desenvolvimento, a gente vai criar duas rotas. Nós vamos criar uma rota para inserir os registros no banco de dados, que vai ser uma rota do tipo POST, e uma rota do tipo PUT, que vai ser para a gente editar os dados no nosso banco. Então, lá da parte de verbos HTTP, nós temos 4 verbos principais. Temos o GET, temos o POST, o PUT e o DELETE. O GET, a gente veio utilizando até agora, ele serve para listar de registros, listar dados do nosso banco. Então, sempre que eu quiser obter uma categoria, obter várias categorias, obter produtos, eu vou utilizar o verbo GET. Quando eu quiser inserir uma categoria, ou inserir um produto, ou algum outro registro no meu banco, eu vou utilizar o verbo POST. Esses dois são bem comuns, a gente já conhece lá da arquitetura do PHP convencional, que a gente utiliza nos formulários. Porém, na estrutura REST, nós temos também o verbo put, que ele serve para a gente fazer a edição de um registro no nosso banco. Então, quando eu vou editar uma categoria, ou editar um produto, ou trocar algum status, eu vou estar trabalhando com o put. E também temos o delete. O delete, como o próprio nome diz, serve para a gente deletar um dado do nosso banco. Então, agora eu vou começar construindo nossa rota para inserção de registros. Então, eu vou digitar aqui route, vou chamar a função post. Aqui no primeiro parâmetro eu vou passar a URL do meu post, que vai ser categorias. Já tenho categorias criado aqui em cima para listar todas as categorias, porém o verbo utilizado é o get. Então, no nosso caso, a gente pode repetir essa rota. E no segundo parâmetro eu vou passar aquela estrutura com o controller e a função que eu vou utilizar. Então, eu vou chamar o category controller e vou chamar a função store, pois eu quero fazer o salvamento desse registro, a inserção desse registro no banco de dados. Feito isso, eu vou adicionar o name para a gente seguir naquela estrutura nossa de rotas nomeadas. Então, eu vou vir aqui do lado, vou chamar a função name e vou passar categoria insert. Então, concluímos aqui a edição do nosso arquivo de rotas. Agora a gente vai para o nosso controller. No model não vamos precisar mexer, pois a gente já criou o nosso model lá no início, quando a gente fez nossa listagem. E ele está praticamente pronto, então a gente vai mexer nesse momento apenas no controller. Então eu vou abrir aqui em HTTP, quer dizer, app, HTTP, controllers, e aqui dentro eu vou abrir o meu category controller. Prontinho. E aqui dentro eu vou criar a minha função store, que é a função que eu vou utilizar para fazer a inserção do registro no banco de dados. Inicialmente, eu vou só adicionar alguns uses nesse controller para a gente conseguir utilizar algumas classes do Laravel. Então, eu vou subir aqui em cima. Logo depois aqui do meu namespace, eu vou colocar um use illuminate contrabarra http contrabarra request. Essa classe a gente vai utilizar para obter os dados da minha requisição. Então, quando eu vou fazer um post, eu vou obter os campos que foram postados. Então, como se fosse utilizar a variável global post, se for underline post. Nesse caso, eu vou utilizar essa classe do Laravel que já está pronta para eu trabalhar nesse formato. Eu também vou adicionar aqui embaixo um use da classe validator, que também é uma classe do Laravel que a gente utiliza para fazer validação de formulários. Então a gente vai utilizar essa classe para fazer as validações do nosso form. O Laravel traz uma estrutura bem interessante para isso, que a gente já vai ver na sequência. Então eu vou criar uma função agora, public function store. Eu vou criar essa função,
que é a função que nós vamos utilizar para fazer a inserção de registros no nosso banco. Feito isso, eu vou apenas adicionar um parâmetro a essa função, que vai ser uma variável onde eu vou obter os dados da minha requisição, que ela vai ser do tipo request. No caso, ela vai ser a variável se for um request e ela vai ser do tipo request, que é aquele use que eu dei aqui em cima do Illuminate HTTP request. Como é que o Laravel faz para passar esse parâmetro para a função? A gente não precisa entrar no mérito disso. Ele faz ele usa de um artifício de programação chamado injeção de dependência. Como ele funciona por baixo dos panos, a gente não precisa entender no momento. A gente precisa apenas utilizar essa variável para conseguir trabalhar nela. Tranquilo, pessoal? Então vamos seguir aqui. Primeiramente, sempre que a gente recebe os dados de um formulário, é interessante que a gente aplique uma validação em cima desses dados. Então, eu vou começar chamando uma função validator, no caso uma variável validator, que eu vou utilizar ela. E eu vou chamar a minha class validator. Eu vou chamar de forma estática a função make. Essa função make vai criar uma validação para os dados que vão vir. O primeiro parâmetro que ela pede são os dados que vêm do meu formulário. Então, eu vou utilizar a minha variável request e vou chamar a função all, que vai obter todos os dados que foram passados através do meu formulário. E o segundo parâmetro é um array com as regras de validação para cada um dos campos. No caso das categorias, a gente só tem o campo title, que é o título. E a regra de validação, no momento que eu quero, é que ele seja um campo obrigatório, que ele não possa estar vazio. Então, como é que a gente faz isso no Laravel? Eu vou passar aqui o title, que é o nome do campo, como chave. E como valor eu vou passar a regra que eu quero aplicar a ele, que no caso vai ser o required. Então, a partir desse momento, a class validator vai criar a validação dos dados. Como eu sei se a validação deu certo ou não? Existe uma função que me retorna caso ocorra algum erro de validação. Eu vou chamar essa função, vou verificar se ela tem algum erro. Se ela tiver algum erro, eu vou exibir essa mensagem para o meu usuário. Se não, eu vou prosseguir com a inserção do dado no meu banco. Então, eu vou fazer uma condicional, um if. Eu vou utilizar a minha variável validator e eu vou chamar a função fails. Ela vai verificar se falhou alguma coisa na minha validação. Caso a minha validação tenha falhado de alguma forma, eu vou dar um redirect. No caso, eu vou dar um return do meu redirect. Essa função redirect ela funciona de uma outra forma diferente da view. Enquanto a view ela vai exibir um HTML na minha tela, a redirect ela vai fazer o redirecionamento. É como se eu desse um header location. Só que aqui eu consigo trabalhar de uma forma mais dinâmica, utilizando as funções do próprio Laravel. E também eu consigo passar alguns parâmetros através disso, chamar algumas funções encadeadas. Como, por exemplo, o nome da rota para a qual eu quero redirecionar. No caso da validação, eu vou querer redirecionar para o próprio formulário. Então, categoria novo. Pois eu não quero que ele vá para a listagem com um erro, eu quero manter no formulário. Vou chamar também a função withErrors. E vou passar o meu validator como parâmetro. Ou seja, eu vou estar fornecendo os erros que foram dados para o meu redirecionamento. Depois eu posso capturar isso lá no meu HTML e exibir para o meu usuário. E também vou passar uma outra função withInput. Essa função garante que os dados que foram preenchidos nos meus inputs fiquem preenchidos. Eles não sejam apagados através do meu redirecionamento. Assim o usuário consegue apenas editar aquilo que deu erro de validação. Então, se der erro, ele vai executar essa ação de redirecionamento. Se não, então um else, ele vai prosseguir com a inserção do registro no meu banco. Então, eu vou criar uma variável category e eu vou criar uma instância do meu model de category, do meu model de categoria. Vou criar uma instância vazia. Vou preencher com os dados que vieram do meu formulário. Então, category
title vai ser igual a cifrão request, função input, title. É como se aqui eu estivesse pegando desta forma. Como se eu estivesse pegando através de uma variável post. Porém, a gente tem essa variável request do Laravel, que ela tem muitas mais informações, e o próprio framework nos disponibiliza ela. Feito isso, eu instanciei meu model, eu preenchi com os valores, agora eu vou mandar salvar. Então, category, vou chamar a função save. O save serve para eu salvar o registro no banco. Ah, vou dar um insert, vou dar um update. Isso o próprio Laravel vai se encarregar de verificar. Se tem a chave primária preenchida, ele vai dar um update. Se não, que é nesse caso agora, ele vai dar um insert. A gente não precisa se preocupar com isso. Feito isso, a gente vai redirecionar o nosso usuário com uma mensagem de sucesso. Então eu vou dar um return, redirect, mesmo esquema lá de cima. Nesse caso, eu vou querer mandar ele de volta para a listagem. Então eu vou mandar para a rota, função route, categorias, que no caso vai ser a minha listagem. Feito isso, eu tenho a nossa função de store pronta. Então já estou podendo inserir registros no meu banco. Acredito que até agora esteja tudo tranquilo. Podemos seguir no nosso desenvolvimento. Vou voltar para a nossa view agora no momento. Então vou abrir nossa view em Resources, Views. Vou abrir a view do formulário, no caso a Category Blade. E nessa view eu vou adicionar uma div onde vão ser exibidas as mensagens de erro da validação do nosso formulário. Então eu vou colocar aqui logo depois da minha class call, eu vou fazer a seguinte verificação. If, no caso é como se eu estivesse colocando um bloco de código do PHP com um if, totalmente explícito aqui. Errors, n. E vou colocar um end if aqui no final. O que esse cara faz? Ele vai fazer uma verificação se existe algum erro setado na minha página de formulário. Então, se eu tentei inserir anteriormente e ele deu um erro, ele vai entrar dentro desse if. Se não, ele vai passar reto e nem vai construir minha div. Então agora eu vou apenas fazer a construção da minha div. Então vou criar uma div class row. Vou criar uma div class com lg12. Então vou fazer aqui minha linha e minha coluna. Aqui dentro eu vou colocar uma div alert, que vai aparecer uma mensagem vermelha. Então alert danger. Então a mensagem de erro vai aparecer aqui em vermelho. E eu vou criar uma lista. Então eu vou criar aqui uma UL. Criada essa UL, eu vou percorrer os erros que deram para listar as minhas LIs. Então for each. Então eu vou fazer um for each aqui dentro. Então for each cifrão errors. Vou pegar todos os erros, então vou chamar a função all as error. Então aqui eu vou estar obtendo cada erro específico. Vou fechar meu for each aqui embaixo. E aqui dentro eu vou construir meus LIs com cada um dos erros de validação. Então aqui apenas eu vou dar um eco da minha variável de erro. Simples assim. Então aqui eu já tenho as mensagens de erros configuradas no meu formulário. Agora, para prosseguir com a nossa estrutura de inserção, eu vou ter que configurar o meu formulário aqui embaixo. A gente deixou a tag form vazia, sem nada dentro. Então, vou fazer essa verificação. Eu preciso definir o tipo e a rota do meu formulário, então o action e o method, através do que eu estou fazendo. Se eu estou dando insert, vai ser o método post e vai ter a rota para o insert.
Se for uma atualização, eu vou ter o update, então eu vou ter o método put e vou para a minha rota de atualização para a minha rota de update. Como é que a gente faz isso? Vamos construir um if, verificando se o ID está preenchido. Se o ID não está preenchido, eu estou fazendo uma inserção. Se o ID estar preenchido, eu vou fazer a edição. Então, if category id end if, para finalizar esse if. Vou já colocar um else aqui, porque vai ter um else. Então, eu deixei meu if construído e vou colocar os formulários aqui dentro. Eu vou ter apenas a abertura da minha tag de formulário, não tem problema. Ele vai verificar qual das duas ele vai botar. Vamos começar aqui pelo meu else, que é caso o ID não esteja preenchido. Então, meu action, ele vai ficar para a rota, então eu vou dar um eco aqui do meu route. Categoria insert. Então, vou estar chamando minha rota de categoria insert. E meu método vai como post. No caso da edição, o meu action ele vai para route categoria update, que nós não temos essa rota ainda criada, então nós vamos ter que criar ela depois. E no caso do update, na verdade, então vamos fazer diferente. Vamos criar essa rota já para a gente ter ela pronta. Então eu vou duplicar a rota do post, vou trocar o verbo para put. No caso, eu quero saber o ID da categoria que eu estou editando. É uma convenção dos serviços REST, então eu vou colocar o bar ID aqui no final. Vou chamar a função de update, que é uma outra função do meu controller que a gente vai criar na sequência. E o name eu vou deixar como categoria update. É melhor que a gente siga essa sequência para não dar nenhum erro na nossa execução. Nesse caso, como estou chamando a rota categoria update, no segundo parâmetro eu vou ter que preencher o ID. Então, o ID vai ser igual, no caso o valor da chave vai ser category ID. Então aqui eu tenho a criação da minha rota de edição. E o método, como vocês já devem imaginar, seria put. Porém, nós vamos manter o método post. E vamos criar um outro input que vai fazer a troca desse método. Então vamos criar aqui um input type hidden name underline methods value put. Por que estamos fazendo isso, professor? Estamos fazendo isso pois o Laravel ele não vai suportar o método put. A class de requisição, a class request que a gente trabalha lá dentro, ela não trabalha bem com os dados quando são enviados via put. O próprio PHP tem alguma dificuldade para trabalhar. Nós temos a variável get e a variável post como superglobais, mas nós não temos uma variável put como superglobal. Então a gente tem que pegar através do file get contents do input do PHP, a gente tem que fazer algumas manobras no PHP puro. No Laravel também não é diferente. Porém, colocando esse input hidden com o método, ele vai fazer a alteração da requisição na hora do envio. Como o Laravel faz isso por debaixo dos panos, a gente não precisa saber. Porém, essa vai ser a melhor forma da gente trabalhar. Por fim, para o nosso formulário ficar funcionando redondo, a gente precisa adicionar uma camada de segurança. Uma camada de segurança chamada CSRF. O que é isso? A partir do momento que eu tenho a URL de um formulário, eu sei o método que eu posso enviar para lá, eu posso criar uma página pirata e enviar dados para esse formulário, para essa URL de destino do meu formulário. Isso acaba acarretando alguma falha de segurança. Eu posso fazer ataques em massa e isso acaba derrubando o servidor. Bem como também ataques de conseguir inserir registros maliciosos ali dentro. A gente utiliza o CSRF Token, que é um token que vai fazer a verificação para evitar esse tipo de ataque.
nada mais vai ser do que uma sequência de caracteres que o Laravel vai gerar para nós. E essa sequência de caracteres ela vai ser verificada automaticamente pelo meu controller. Se essa sequência de caracteres não for preenchida, ele vai retornar um erro e vai interromper a execução do formulário. Se essa sequência for preenchida, ele vai seguir com o fluxo normal. É uma camada de segurança que a gente coloca. Como fazemos isso no Laravel? Então, vou dar um eco aqui do meu CSRF underline field e vou chamar essa função aqui. Nada mais vai ser do que ele vai adicionar um input hide com o name token e um value com um hash com uma sequência de caracteres que ele vai gerar. Isso é uma coisa muito boa do Laravel, porque se a gente não utilizar esse framework, se a gente for fazer o PHP de forma manual, a gente não vai ter essa facilidade. Então a gente não vai ter que implementar essa arquitetura de CSRF no braço. Com esse campo, a gente não precisa verificar isso no braço, a gente apenas coloca ele aqui dentro e o Laravel se encarrega de seguir a sequência. Como eu falei lá no início das aulas, o framework ele vai ser como se fosse uma caixa de ferramentas. A gente se preocupa apenas com o desenvolvimento da aplicação. Não precisa se preocupar com esses outros detalhes. Tranquilo, pessoal? Feito isso, a gente vai fazer a atualização aqui da página e vamos testar nosso código. Então, atualizei aqui, vou incluir um novo registro. Vou colocar aqui teste 1, 2, 3. Cliquei em salvar. Ele inseriu perfeitamente. Então ele está salvando os registros no meu banco de dados. Vou inserir mais um aqui. Outro teste. Vou clicar em salvar. Ele está inserindo perfeitamente os registros no meu banco de dados. Então está funcionando a nossa primeira parte. Porém, a edição ainda não está 100%, pois não criamos ainda a nossa função update lá no nosso controller. Então a gente vai fazer essa função agora. Vou abrir o nosso controller e vou criar a nossa função update. Então, public function update. Na função update, nós vamos adicionar dois parâmetros. Então, vamos adicionar o ID e vamos adicionar a nossa request. Feito isso, a gente segue na nossa programação. Eu vou copiar o nosso store porque ele vai ser relativamente parecido com esse cara aqui. A validação vai ser igual. Se a validação der erro, ele vai retornar para o formulário. Se a validação continuar, ele vai fazer a inserção. No caso, a edição. A única diferença vai ser a seguinte. Aqui no meu category, em vez de eu instanciar um novo category, eu vou ter que procurar o registro que já estava salvo no meu banco. Então eu vou utilizar a função category, find, e vou chamar a função, vou chamar a minha variável ID, vou passá-la por parâmetro. Com isso, eu vou estar, em vez de criando uma nova instância do meu category, eu vou estar procurando por uma instância que já está inserida no banco. Vou trocar os valores e vou mandar salvar. Como eu tenho o category ID preenchido, o ID da minha categoria, minha chave primária, ele vai fazer um update. Bem simples, já tínhamos feito toda a parte braçal do nosso código lá na inserção. Agora a gente vai fazer, então, a edição ficou bem tranquila de ser desenvolvida. Então, vou voltar aqui para a nossa listagem. Vou clicar aqui no meu outro teste. E vou trocar esse texto para mais um teste. Cliquei em salvar. Ele fez a atualização. Mais um teste. Vou editar esse aqui. Mais testes. Troquei aqui meu título, cliquei em salvar. Tá editando perfeitamente. Tá funcionando bem bonito o nosso código, sem maiores problemas. Tá bem tranquilo.
Feito isso, vamos seguir no nosso desenvolvimento. Então agora vamos criar a nossa função para exclusão e vamos criar nossa rota também. Então eu vou abrir aqui no nosso arquivo de rotas, nosso route web. Vou criar uma nova rota do verbo delete. No caso, eu vou estar excluindo um registro. Então eu vou chamar minha rota de categorias barra ID. Percebam que eu estou repetindo aqui como o get, o put e o delete. O que muda é o verbo. Quando eu faço categorias e passo barra 1 e for um verbo get, eu vou listar esse cara. Quando eu faço categorias barra 1 e estou dando um put, eu estou editando esse cara. E se for o verbo delete, eu vou estar apagando esse registro. Então aqui no meu segundo parâmetro, eu vou passar meu controller, então category controller, e vou chamar a função destroy. Esse é o nome, é uma convenção do próprio Laravel para a gente chamar nesses casos de exclusão. E vou criar um name para essa rota. O name dessa rota vai ser categoria delete. Então eu vou preencher aqui com categoria delete. Esse vai ser o name da minha rota. Feito isso, vou para o meu controller fazer a edição. Então eu vou criar aqui minha function, public function destroy. Nesse caso não vamos precisar da minha request, até porque as requisições do tipo delete não tem corpo, ela só tem cabeçalho. Então eu vou pegar apenas o meu ID que vem pelo URL. E aqui dentro eu vou fazer a edição. Vou fazer a exclusão, perdão. Como é que eu faço a exclusão? Vou fazer a busca do meu registro. Então vou criar uma variável category e vou fazer a busca dele. Category, find, e vou passar o ID como parâmetro. Vou procurar pelo meu ID. Feito isso, eu vou chamar a função category, vou chamar a função delete, que vai excluir o registro de uma banca de dados. Após a exclusão, eu vou mandar ele redirecionar para a minha rota de categorias. Então eu copio o código aqui de cima e colei aqui embaixo. A exclusão fica bem simples no meu controller, não tem nada de muito complexo. O que muda é lá na nossa listagem. Pois a gente vai ter que fazer a submissão no formulário, e aqui a gente só tem um botão. Então a gente vai ter que editar esse botão para ser um formulário. Então como é que a gente faz isso? Vou abrir a tag form, vou colocar aqui um método como post, depois a gente vai reescrever esse método assim como a gente fez com o put, e o action, a gente vai dar um echo aqui da minha rota, então route, categoria, delete. Vou passar esses itens para dentro. Eu vou manter o link do editar dentro aqui, mesmo por uma questão do Bootstrap, que se eu deixar ele fora do formulário, vai ficar um botão embaixo do outro, não vai ficar muito bonito. Como não é o nosso foco agora, eu vou deixar ele junto aqui no formulário. Além disso, na minha rota, como eu estou esperando o ID, eu vou ter que passar como segundo parâmetro aquele array, sendo que o ID é a chave e o valor vai ser o meu category ID. Feito isso, vou fazer a reescrita do meu método do form, no caso do verbo HTTP que eu vou utilizar. Vou pegar o exemplo que tem aqui no category para ganhar um pouquinho de tempo. Copiei, colei aqui dentro. Isso eu vou trocar aqui de put para delete, que ele vai saber qual ação ele vai ter que tomar nesse caso. Tranquilo, pessoal? Então a gente vai rodar esse cara aqui. Então, salvei. Atualizei a minha listagem. Vou clicar aqui nesse mais testes, vou clicar no excluir. Percebam que ele deu um erro. The page has expired due to inactivity. Esse tipo de erro nos formulários foi porque a gente esqueceu de um cara que eu comentei anteriormente, que é o nosso CSRF token. Por mais que seja apenas um botão, eu estou trabalhando com formulário, então eu preciso passar esse cara.
Então eu vou vir aqui no meu category, vou pegar meu CSRF field, vou copiar e vou colar dentro do meu for. Então percebam que os erros também são, as mensagens de erros do Laravel são bem amigáveis. Então eu salvei aqui o meu CSRF field, vou só trocar a ordem aqui para ficar mais elegante. Atualizei aqui, cliquei em excluir, o registro foi excluído. Era apenas uma verificação do CSRF. Vejam que ela funciona perfeitamente e fica bem segura. Uma coisa importante que talvez vocês possam implementar depois, né, tanto foco do nosso mini curso, é fazer um confirme, mesmo da submissão do formulário aqui, se eu quero realmente excluir. Então, quando o cara clica no excluir, aparece um confirme lá, você deseja realmente excluir esse registro? Se o cara clicar no sim, deixa seguir o formulário e ele faz a exclusão. Então, a gente pode fazer nesse formato aqui. Então, fizemos a inclusão, a edição, a exclusão. Agora eu só vou mostrar para vocês como é que ficou a nossa questão da validação, que a gente foi inserindo os dados e estava tudo funcionando perfeitamente. Então eu vou clicar aqui em incluir novo, não preenchi nada no meu título, vou clicar no salvar. Ele está carregando, vamos deixar ele carregar aqui um pouquinho. Percebam que ele deu um erro derrota, que a categoria novo é not defined. Então vamos dar uma olhada no que a gente deixou passar aqui no meu category controller. A route categoria novo. Vamos ver aqui no nosso web como é que ela está. Está como categorias novo. Então a gente vai fazer a alteração desse nome da rota, tanto no store como no update. Atualizei. Agora percebam que ele deu o erro da validação. The title field is required. Então aqui ele apareceu uma mensagem default em inglês, dizendo o erro que deu. Que no caso o campo título ele é obrigatório e a gente não fez o preenchimento dele. Mas seria bem interessante que essa mensagem fosse exibida em português. Afinal, nosso sistema está rodando em PTBR. Então vamos dar uma olhada nesse cara aqui. Vamos vir aqui na nossa função store. Antes do meu validator, eu vou criar um array de mensagens. Então, se from messages, vai ser um array que vai ter uma mensagem para cada erro possível de validação do meu Laravel. Então, para o erro title, ponto required, então percebe que eu utilizo essa estrutura de pontos com o nome do campo, ponto, o tipo de erro. Eu vou ter a seguinte mensagem. O campo título deve ser preenchido. Já tenho essa mensagem aqui. Salvei. E a minha função make do validator ela aceita um terceiro parâmetro, que é um array de mensagens que vão ser exibidas. Olha que maravilha. Então eu vou adicionar aqui a minha variável messages para minha função make. Feito isso, vou atualizar meu formulário aqui. Cliquei em salvar sem preencher nada. Ele apareceu aqui a mensagem. O campo título deve ser preenchido. Então percebam que o Laravel permite que a gente customize essas mensagens. Acaba sendo bem interessante e a gente deixa bem formatado com relação ao nosso usuário. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Na próxima videoaula a gente vai fazer juntos o nosso cadastro de produtos. Então a gente vai fazer todo o formulário, todo o módulo de produtos, e ele vai ter duas particularidades, que vai ser o vínculo com o módulo de categorias, então a gente vai ter que selecionar a categoria daquele produto, e também o upload da foto do produto. Então são duas coisas que vão ser um pouco diferentes do que a gente já fez até agora. Mas bem tranquilo, no próximo vídeo a gente vê esse cara aqui. Então tá, pessoal, qualquer coisa manda e-mail. É isso aí. Boa aula para vocês. Tchau, tchau.